Olá, investidores, tudo bem? Hoje é o segundo vídeo do nosso canal. Vamos falar aqui um pouquinho de um assunto polêmico, né, que é o Day Trade. Muita gente aí conhece a plataforma que eu vou falar aqui hoje, que é a Ike Option. Se você não conhece, eu vou estar colocando ela aqui no vídeo para você ver como que é a plataforma, a conta demo. A gente vai falar isso aí ao longo do vídeo. Mas antes disso, comenta aqui embaixo se você é time Day Trade ou não, se você curte ou não esse tipo de investimento. Eu vou falar do Day Trade porque foi o assunto do meu primeiro vídeo, que eu falei para vocês que foi o meu primeiro investimento, né, com 18 anos, hoje eu tenho 26, hoje um pouco mais velho. Eu decidi não investir mais nesse tipo de ativo, né? Não diria um ativo, é mais um investimento que você faz, se vai subir ou não, porque eu investi em binários digitais, né? Você usa mais gráfico para ver a volatilidade ali de cada moeda. Enfim, eu falei um pouquinho sobre esse tema no primeiro vídeo, por que eu escolhi isso, né, como meu primeiro investimento. Basicamente foi porque eu queria ganhar dinheiro rápido, né? A maioria das pessoas que entram nesse tipo de investimento está buscando ganhar dinheiro mais rápido. E na verdade, ele dá sim dinheiro. Porém, você tem que ter um estudo, você tem que ter um aprofundamento melhor para correr menos riscos, né? Mas mesmo assim tem. Aqui é um pouquinho da plataforma, já mostrando para vocês, né? Bom, eu comecei no day trade com dinheiro até emprestado. Num, eu não tinha nenhum recurso para operar, né? Aqui vocês podem ver que na plataforma existe uma conta que ela é a real, que é onde você deposita o dinheiro, e existe a conta prática, que eu chamo de demo, né? Bom, de jogo, é uma conta de teste para você como é que funciona. E eu operava nisso daqui, ó. Se você pegar aqui, ó, Bruno Inovativo, ele abre tipos de ativos aqui para você, olha, de opções. Era aqui que eu aplicava. Eu tinha uma estratégia bem feita, né? Eu achava, na verdade, onde eu tinha várias entradas. Se eu não me engano, hoje eu posso até estar esquecendo. Olha, para vocês verem. Isso daqui é o lucro, olha para você ver. Em uma jogada você pode ter 87% de lucro. Então, assim, nem a agiota consegue isso, né, gente? É algo de outro mundo. Mas, tipo assim, eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Você dá uma entrada, ou você ganha tudo, ou você perde tudo também que você apostou. É um sim ou não. Então, esse tipo de investimento aqui, ele é muito arriscado. Então eu coloquei aqui um dinheiro que nem era meu no começo, né? Graças a Deus eu não perdi esse dinheiro. Eu acabei lucrando, na verdade, no final de todo o processo. Porém, o prejuízo maior aqui foi de tempo e psicológico, na verdade. Porque para mim que estava com 18 anos, eu tinha nessa plataforma aqui basicamente uns 8, 9 mil reais no dia que eu perdi tudo. No dia que eu zerei a banca, a gente fala, né? E isso impactou muito para mim. Eu estava na faculdade, estava começando, né? Meus estudos no segundo ano de faculdade já. Isso aí me atrapalhou bastante, questão psicológica, né? Eu não tinha ali um recurso financeiro, então ganhando aquele valor de 9 mil reais, que era já um ganho, já era um lucro da plataforma, ao invés de eu tirar, eu fui só aumentando, dobrando as apostas, dobrando, e em questão de 10, 15 minutos, com a estratégia, ela não funcionou por conta de algumas falhas que teve, tanto de internet quanto da minha parte, eu acabei perdendo tudo, ali vários dias de trabalho, correto? Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho como que funciona. Ó. Por exemplo, nessa moeda aqui, eu trabalhava com esse jeito aqui, velas, né, de poucas durações. Vamos supor aqui que ela vai, eu vou falar que ela vai para cima. Qualquer, eu postei 2 reais aqui, por exemplo, 2 dólares, né? Basicamente aqui você escolhe um ponto gráfico
Você pode ver que o meu computador está um pouquinho lento. Eu apertei num ponto, só que por conta de um delay, ele marcou em outro ponto. Então aqui, por exemplo, aqui eu marquei no ponto de cá que ela ia para cima, certo? E praticamente é esse o jogo, né? No investimento. Você fala assim para cima para baixo do gráfico onde você marcou. E aí no caso aqui, ela tá para cima. Ó, você viu que em questão de menos de 2 segundos ela foi para baixo. Aqui eu já tô perdendo, certo? Basicamente o jogo ele funciona dessa forma, gente. É bem arriscado, bem rápido, né? Mas tem muita gente que ganha dinheiro, sim, com isso daqui. Só que eu decidi não jogar mais. Não é o tipo de investimento que eu quero para minha vida. É muito arriscado, muito volátil, né? É agora. Ou você faz ou você não faz. Ou você ganha ou já era. No próximo vídeo eu vou estar mostrando aqui para vocês a minha carteira, tá? No Investidor 10. Mas enfim, gente. O day trade, ele é algo que a pessoa tem que fazer com muito conhecimento, sabe? Ela tem que ter uma estratégia bem definida, ela tem que seguir um modelo, ela tem que ser, não pode ser ganancioso. Por exemplo, quando eu perdi esse dinheiro, eu estava fazendo ali as minhas metas diárias, que eram R$ 200, eu fazia por dia, certo? E no dia, eu dei uma entrada na minha terceira ou quarta entrada, porque na minha estratégia eu tinha até 12, e nessa quarta entrada, a internet da escola, lá no caso onde eu estudava, ela deu um pico. Então ela parou e voltou. Mas nesse tempo, eu fiz a entrada num ponto do gráfico, aqui por exemplo, e aí ela foi e marcou para baixo. E eu falei que ia na verdade ela ia descer daqui, certo? E aí, como deu delay, marcou aqui embaixo. Então, acabou que o gráfico não desceu até aqui, a barrinha, a vela, no caso. E aí eu perdi nessa quarta entrada, no caso, né? Já tinha perdido 3, nessa quarta deu o delay e eu perdi. Na minha estratégia, eu tinha que parar e recomeçar de novo, aceitar aquele prejuízo das 4 de entrada. Porque na minha estratégia era 12 e sempre aumentando e colocando uma porcentagem de ganho na próxima entrada, para você não ter prejuízo no final dessas 12, caso você chegasse em 12. Porque se você prestar atenção nas velas aqui, dificilmente ela repete 2 vezes. Então, se você der a entrada correta no ponto correto, dificilmente você vai perder o dinheiro. Mas aí você está à mercê de internet, da sua ganância, que você tem que controlar, e dessa volatilidade aqui da barra, que é bem rápido, tem hora. E ao invés de eu parar e recomeçar de novo, o certo é você até parar no dia, porque você fica mais nervoso, no estado ali mais, numa temperatura pior, né, para você jogar. Eu continuei como se fosse a quinta entrada, e foi indo, chegou na 12ª, e aí eu perdi tudo. Se eu não me engano, era basicamente uns 7, 8 mil reais, até a última entrada, né, contando todas. E isso impactou muito, porque para mim, né, naquela época aquele dinheiro ele já era meu, e ao invés de eu tirar também o dinheiro, isso é uma coisa que você tem que fazer se você for mexer com isso daqui. Eu te aconselho todo dia, quando você recebe o seu lucro, se você fez a sua meta diária, tira esse dinheiro. Mas o que eu recomendo para vocês mesmo é estudar ações, fundos imobiliários e renda fixa. Eu acho que é um caminho muito mais prático, né? Vamos dizer assim, e menos arriscado. Bom, gente, é isso. O resultado da minha experiência com day trade foi ruim, né? Porque foi ruim, não em questão financeira, porque o que eu perdi, na verdade, foi o que eu ganhei na própria estratégia. Graças a Deus eu não perdi nada do meu bolso, mas a questão psicológica. Você fica um pouco afetado, né? Com esse tipo de situação quando acontece. Eu fiquei 2, 3 semanas bem ruim. Aí eu não mexi com nada, e aí depois de um ano, mais ou menos, que eu fui começar a estudar de novo coisas sobre investimento. Eu
demonizei praticamente essa questão de investimento na minha vida. Mas por conta de ganância, né? Porque eu queria dinheiro rápido. Mas enfim, esse foi o vídeo, tá? Para vocês. Eu mostrei um pouquinho aqui da plataforma da Equioption, se vocês se interessarem aí, né? A jogar. No próximo vídeo aqui a gente vai estar mostrando a minha carteira, né, de investimento, a minha carteira previdenciária, pelo Investidor 10. Vou mostrar aqui para vocês onde eu invisto, quais ações eu tenho, tá bom? E é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, curte para ajudar o canal que é novo. E é isso daí. Melhor do que ontem, pior do que amanhã. Deus abençoe todos nós. Fui.